A você que nos assiste neste momento, bom dia, graça e paz. Bem-vindo à EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Estamos felizes em ter você conosco nesse momento, nessa manhã de domingo, que reservamos para estar aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A leitura de hoje está em Salmo 145, verso 9, que diz: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Nessa manhã, queridos, essa é a nossa oração, que as ternas misericórdias do nosso Deus estejam sobre a sua vida cada dia, abençoando, protegendo e dando saúde. Hoje nós temos como ministrante na nossa EBD o pastor Evandro Soares, que estará trazendo o estudo com o título Reino de Deus aos nossos corações. Que seja um momento abençoador, que seja um momento de edificação espiritual. Olá, bom dia! Esta é a Escola Bíblica Dominical Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Eu sou o pastor Evandro e nós estamos estudando a partir de agora o tema O Reino de Deus. Este é o tema geral de uma série de 13 lições de escola bíblica que estaremos disponibilizando neste canal para o estudo de todos aqueles que se interessam e aprender um pouco mais sobre esse tema, o Reino de Deus. Nós vamos, a primeira aula, tratar do tema Identificação do Reino, baseado em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 a 25. Então diz assim a palavra de Deus: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Queridos, o tema O Reino de Deus é considerado por muitos estudiosos como o tema central da mensagem de Jesus. É um tema por demais fascinante, empolgante, entusiasmante. O Reino de Deus é a mensagem central de Cristo Jesus nesta terra. Ele pregou, ele proclamou, ele vivenciou o Reino de Deus. Portanto, estudando o Reino de Deus, nós estamos estudando sobre o tema principal da mensagem de Jesus Cristo. É a essência da mensagem de Jesus, chama-se Reino de Deus. E nós queremos então, com esta lição, fazer aquilo que nós chamamos de uma identificação, uma conceituação do que seria o Reino de Deus. E é importante que, a princípio, nós já trabalhemos a ideia de que esse termo Reino de Deus é um termo que se tornou para muitos antiquado, para muitos ultrapassado. Isto porque reino está associado muitas vezes ao patriarcalismo, ao imperialismo, a governos déspotas. Então, por isso, para o nosso tempo, o termo Reino de Deus soa muitas vezes como um termo antiquado, um termo que caducou na história. Isto porque o mundo moderno está acostumado com democracias, com governos democráticos e o governo do povo, para o povo, em nome do povo. Então o termo Reino de Deus lembra monarquia, lembra imperialismo, lembra despotismo, e isso muitas vezes soa como um termo que caducou, que está ultrapassado, antiquado para os ouvidos modernos. Portanto, é interessante traduzir o termo Reino de Deus para um termo que soe mais moderno, que seja traduzido, seja entendido, compreendido pelo homem moderno de uma forma mais eficaz. Então, nesse sentido, nós gostaríamos então de pensar sobre como traduzir o termo Reino de Deus
para o nosso tempo. E eu então sigo a sugestão de um autor americano chamado Brian McLaren, que escreveu um livro fascinante chamado A Mensagem Secreta de Jesus, que é um livro justamente sobre esse tema, Reino de Deus, onde ele se propõe a traduzir esse termo, Reino de Deus, por pelo menos 7 termos que poderiam ser equivalentes, né, no nosso tempo moderno. Então, o primeiro termo que ele traduz é o sonho de Deus. Reino de Deus seria o sonho de Deus. Deus tem um sonho de domínio, um sonho de transformação, um sonho de toda a sua criação se voltar para Ele em adoração e louvor. E este sonho ele compartilhou, foi encarnado através de Jesus, e Jesus compartilhou com seus discípulos e compartilhou com a sua igreja. O sonho de Deus. Há também um outro termo que pode ser traduzido Reino de Deus, que seria o termo a revolução de Deus. E esse termo, revolução, é um termo muito caro aos jovens, aos que buscam mudanças na sociedade. E a revolução de Deus é um termo muito interessante, porque é revelador de que Deus deseja transformar, de que Deus deseja a mudança do mundo, da sociedade. E aí ele nos propõe a sua revolução, do qual eu e você somos chamados a ser revolucionários, do qual o revolucionário maior é Jesus Cristo de Nazaré. Um outro termo que também poderia lembrar-nos e traduzir o termo Reino de Deus seria a missão de Deus. Deus tem uma missão, que é uma missão maravilhosa, a missão da transformação, a missão de que a justiça, a paz, o gozo, a alegria do Espírito Santo esteja em toda a sua criação, sobretudo a partir da sua igreja. E aí então, Deus é um missionário. E através de Jesus, que foi o primeiro missionário de Deus, essa missão de Deus se espalhou por toda a terra, sobretudo a partir da sua igreja, a agência missionária. Um outro termo que gosto muito também é o termo a festa de Deus. Reino de Deus podia ser traduzido como a festa de Deus. E nós encontramos nas Escrituras diversos textos onde Jesus fala sobre parábolas, e ele conta a parábola do banquete, e ele muitas vezes retrata parábolas com banquetes. Banquete é festa, é celebração. E aí então Deus está nos convidando para a sua grande festa, a festa do Reino de Deus, o banquete celestial que está acontecendo desde o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus aqui nesta terra. E há um outro termo também muito interessante, que é o termo a rede de comunicação de Deus. Nós estamos num mundo, né, onde há essa comunicação através da internet, a rede, Facebook, Instagram, né, e tantos outros, WhatsApp. E Deus então tem uma rede de comunicação, né, e essa rede de comunicação, quem criou foi Jesus, através da sua morte, ressurreição, e ele então nos interligou uns aos outros através dessa rede. E então o Reino de Deus podia ser traduzido como a rede de comunicação de Deus. E um outro termo também que gosto demais, também proposto por Brian McLaren, para traduzir o termo Reino de Deus, seria a dança de Deus. E esse termo lembra o que os teólogos antigos, né, os chamados pais da igreja, usavam muito, a chamada pericorese. Pericorese é a dança de Deus, a trindade que dança. Daí nós entendemos que o Reino de Deus é essa grande dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos convida, que convida toda a sua criação, que convida a sua igreja a essa dança celestial. Por último, há um termo também que Brian McLaren propõe como tradução para Reino de Deus, que é a tribo inclusiva de Deus. Nós vivemos num mundo moderno onde há muitas tribos, há tribos urbanas, né? As tribos, né? Os guetos, as tribos, os grupos. E aí então, o termo Reino de Deus podia ser traduzido como a tribo inclusiva de Deus.
Ou seja, Deus tem uma tribo, mas essa tribo ela é inclusiva, ela quer incluir a tudo, a todos. Jesus nos convida a fazer parte e a conspirar neste mundo por essa tribo, a tribo inclusiva de Deus. Daí, 7 termos que nós podemos traduzir reino de Deus, né, por alguns desses termos ou por todos eles. Mas ainda fica a questão, como conceituar o reino de Deus? E eu trouxe então uma declaração de um grande teólogo moderno chamado Leonardo Boff, teólogo católico, que escreveu também um livro sobre o reino de Deus, e nesse livro ele conceitua o reino de Deus como a totalidade de sentido do mundo em Deus. Reino de Deus significa a totalidade de sentido do mundo em Deus. Amém. Voltando então ao texto de Lucas 17, de 20 a 25, nós encontramos aqui, de alguma forma, nesse texto, uma conceituação sobre o reino de Deus. Primeiro, desfazendo um conceito que havia entre os judeus e entre os discípulos também, acerca do que seria o reino de Deus. E aí então Jesus nos ensina o verdadeiro conceito e como identificar o reino de Deus. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 25, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aí Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa é a primeira questão que Jesus coloca para nós, para os fariseus e também como ensinamento para todos nós. É que o reino de Deus não vem com visível aparência. Os judeus e os fariseus também estavam incluídos nessa visão, tinham a ideia de que o reino de Deus viria, né, com um grande cavaleiro montado num cavalo branco, né, para impor a sua justiça, impor o seu reino, impor o seu império, o seu domínio sobre o Império Romano, sobre todos os impérios daquela época, e assim governar com mão de ferro, né, como Messias prometido a Israel. Mas essa é uma visão equivocada. A visão de que o reino de Deus viria com essa aparência exterior, que viria com toda a violência, que viria com todo o domínio, né, das armas, um domínio bélico. E aí Jesus desfaz essa visão, respondendo para os fariseus que lhe perguntaram: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então Jesus aqui está desfazendo essa visão que os fariseus, que os judeus, que até mesmo os seus discípulos tinham acerca do reino de Deus. O reino de Deus não vem com esse aparato, não vem com esse estardalhaço, não vem com esse aparato bélico, militar, não vem com essa aparência exterior. Mas Jesus diz mais, né? Ele diz, versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A expressão, né, ei-lo aqui ou lá está, né, que Jesus usa aqui, dá a ideia de que o reino de Deus podia estar, né, tão somente num local, tão somente limitado a uma geografia, né, ei-lo aqui ou lá está. As religiões, em geral, sempre tiveram seus cultos circunscritos a lugares especiais. No judaísmo, era o Templo de Jerusalém. O judeu tinha, de pelo menos uma vez no ano, peregrinar para estar em Jerusalém, adorando no templo. Já os muçulmanos têm Meca, né, onde lá há todo um templo sagrado, onde eles todo ano precisam também, ou pelo menos uma vez na vida, precisam peregrinar para Meca, né? E assim as religiões têm, né, os seus lugares sagrados. Se você vai para o hinduísmo, você tem, né, o rio Ganges, onde todo hindu precisa um dia na vida se banhar naquela água daquele rio considerado sagrado. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus, que este sonho de Deus, que esse domínio de Deus, que essa revolução de Deus não viria circunscrita a uma geografia, não viria limitada a um local, nem a um templo, nem a
só a um grupo pequeno de pessoas, nem a uma geografia, nem a um espaço geográfico. Jesus está dizendo, não, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. E aí Jesus completa dizendo, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus, com esta expressão, com esta declaração, quis dizer que o reino de Deus tem um caráter, primeiramente, espiritual. Ele está dentro do coração, ele está dentro da alma de cada ser humano que crê, que o abraça, que se dedica, que se entrega a essa visão, a esse reino, a este sonho de Deus. Com isso, Jesus está dizendo que a religião saiu do âmbito externo para ter um caráter puramente espiritual. É fato que o reino de Deus dentro de nós transparece sim em nossos atos, enfim, em nossa vida, mas não tem aparência visível no sentido de ter as pompas da riqueza e dos poderes materiais. A sua riqueza é na alma, é traduzida em paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Jesus então está dizendo para nós, está dizendo para aqueles fariseus, está dizendo para os seus discípulos que o reino de Deus está dentro de nós. Todo aquele que crê, todo aquele que se entrega, todo aquele que se dedica, todo aquele que crê no Senhor, esse tem o reino de Deus dentro dele. Que coisa maravilhosa! O reino de Deus não viria com aparência exterior, não viria com esse aparato estardalhaço que o mundo judaico esperava. O reino de Deus não viria circunscrito a uma geografia, limitado a um espaço geográfico. O reino de Deus está dentro de todos aqueles que creem. O reino de Deus está dentro da alma, do coração de todos aqueles que se entregam a esta causa, que sonham, que conspiram com Deus acerca deste novo mundo, desta nova criação, sob o domínio, sob o reinado de Deus. Daí o texto continua. E Jesus então diz, no versículo 24 e 25, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Estes dois versículos dão a ideia da concretização do reino no tempo futuro, no chamado escatom, no final dos tempos, quando há uma concretização total, plena do reino de Deus. Os teólogos entendem que o reino de Deus ele vive duas realidades, o já e o ainda não. O já agora seria o reino de Deus dentro de nós, o domínio de Deus no coração de todos que creem. E o ainda não é a ideia de que um dia ele se concretizará plenamente, materialmente, fisicamente, com a vinda de Jesus, como diz o texto, como um relâmpago fuzilando, e ele então vai ser visto e vai estar dominando sobre toda a terra, mesmo sobre aqueles que não creram nele. Mas voltando então para a ideia do reino de Deus dentro em nós, nós podemos então pensar sobre como seria, o que caracteriza, qual é essa natureza do reino de Deus dentro de nós. E há diversos textos que podem nos ensinar isso, mas nós lembramos sobretudo daquela passagem quando o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, ele nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo estava falando aqui porque os cristãos lá de Roma estavam pensando na questão da comida, da bebida, da ceia, da festa ágape. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, o reino de Deus não é isso. Isso é um sacramento, isso é um momento onde vocês celebram a morte e a ressurreição de Jesus, mas o reino de Deus é muito mais profundo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, essa é uma nova realidade que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá de Roma, que o reino de Deus é uma nova vida, uma vida de justiça, de paz e de alegria, o gozo, né, no Espírito Santo. Essa nova vida Jesus veio trazer para os seus discípulos, para todos quanto creem, né? Por isso é que ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diz que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Assim, né, como ninguém vê a vida, mas distingue o que tem vida e do que não tem vida, é possível também ver-se quem possui o reino. Pelo aspecto exterior, Jesus disse que não podemos ver uma árvore por dentro, mas pelos seus frutos. Tudo é conhecido. Pela beleza da folhagem, vê-se a vida de uma planta e pelos seus frutos a sua qualidade. Cristo veio ao mundo para nos dar qualidade de vida agradável a Deus e de bênçãos para nós. Portanto, o reino de Deus é isto, uma nova vida, né? Uma nova vida, né? Que se expressa em atos construtivos, de modo que o reino é algo operante e não estático. O reino é essa nova vida, né? Através da regeneração, através do novo nascimento, todo aquele que crê em Jesus experimenta essa nova vida, esse domínio de Deus, essa totalidade de sentido de Deus no mundo. O reino é invisível, contudo produz resultados que se podem ver em vidas transformadas, servindo a Deus com fidelidade e realizando a sua vontade aqui no mundo. Daí a grande pergunta que se faz é, você já tem essa nova vida? O reino de Deus já está em você? De fato você já vive essa transformação? De fato você já vive essa nova vida que Cristo implantou a partir do momento em que você creu nele, a partir do momento em que você se entregou a ele? Essa é a nova vida que simboliza o reino de Deus, ou resultado do reino de Deus na vida de todos quanto creem. Este é o novo nascimento que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele pode ser visto, pode ser experimentado, pode ser concretizado na vida dos que nasceram de novo, do que já experimentam essa transformação sob o domínio do Pai. Mas vamos continuar, porque o texto também não somente dá-nos a ideia de que o reino de Deus é essa nova vida em Cristo, mas o reino de Deus é paz, né? Nós devemos lembrar que quando Jesus nasceu, os anjos, naquele primeiro cântico de Natal, disseram: paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 14. A vinda do reino de Deus não significou que o mundo estaria livre das guerras, mas significou paz, paz interior, paz como quietude na alma e paz também no sentido de reconciliação do homem para com Deus. A paz que a Bíblia nos fala é aquela que passou a existir entre o homem e Deus, quando aquele aceita o plano de reconciliação feito através de Cristo, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o texto de Colossenses 1, versículo de número 20. Portanto, o reino de Deus é um reino de paz. Paz que se dá no interior humano, paz que se dá na relação com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. O texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 18 e 19 nos fala isso, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus, através de Cristo, trouxe-nos a paz. O reino de Deus é paz. Reconciliados com Deus, nós também podemos gozar de paz interior. Lembro muito daquela frase de Agostinho de Hipona, bispo do IV século, que dizia: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. O reino de Deus veio trazer esse descanso, essa paz, essa quietude que o homem só encontra sob o domínio de Deus, sob o sonho de Deus, sob a revolução de Deus. Portanto, o reino de Deus é paz para o coração arrependido, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, bem como também o reino de Deus é paz no sentido de reconciliação com Deus. Mas há um terceiro sentido aí de paz que também nós podemos pensar. É que o reino de Deus é paz para que não somente gozemos de reconciliação com Deus, não somente gozemos de paz interior, mas que também sejamos promotores da paz entre os homens. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu e você, temos sido pacificadores? A partir da família, a partir da igreja, a partir da sociedade, a partir do trabalho? Temos sido semeadores da paz? Isso tem um custo. Isso muitas vezes vai nos trazer constrangimentos, vai nos trazer enormes desafios. Mas eu e você, se queremos ser chamados filhos de Deus, precisamos promover a paz. Louvado seja Deus. Mas, queridos, há um terceiro sentido do reino de Deus. Não somente é nova vida, não somente é paz, mas o reino de Deus também é amor. Paulo escreveu: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Reino de Deus é amor. Deus, com seu grande sonho, com a sua grande revolução para com este mundo, através de Jesus, nos trouxe o amor. E aí a maior definição bíblica de Deus está lá no Evangelho de João, na Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, que diz: porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Que maravilha! Que maravilha que Deus é amor. E o reino de Deus é não somente reino de nova vida, não somente reino de paz, mas é reino de amor. Deus, ele nos ama. Brennan Manning, o famoso escritor americano, dizia que este é o amor furioso, este é o amor enlouquecido de Deus, porque ele resolveu nos amar. Ele não precisava disso, ele bastava a si mesmo, ele é Deus. Mas ele, na sua grande misericórdia, o seu grande amor, na sua graça, resolveu, decidiu, decretou nos amar. Que coisa maravilhosa! O reino de Deus é o reino do amor. Não é por imposição, não é por violência, não é por força, nem por violência, como diz lá o texto de Zacarias, mas é pelo meu Espírito. E o Espírito é o Espírito de amor. Que maravilha, queridos! Que maravilha sabermos que esse Deus nos ama e que o seu reino é um reino de amor, é o reino do amor. João 3,16 é um texto que todos nós certamente conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possuir esse reino, quem nada merecia, só mesmo por um grande amor. Portanto, o melhor modo de compreender e identificar o reino é olhar para o amor de Deus. Deus nos ama furiosamente, energicamente. E esse amor, ele foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo,
que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, que ressuscitou ao terceiro dia e espalhou através dos seus discípulos este amor. E nós, se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, devemos então espalhar este amor de Deus sobre toda a face da terra. Essa é a identificação do reino de Deus. Nós poderíamos falar de muitos outros aspectos, mas vamos nos limitar a estes aqui que falamos. Sobre o conceito de reino de Deus, sobre o reino de Deus como nova vida, como reino de paz, como reino de amor, né? E que assim, cada um de nós verdadeiramente possa vivenciar essa verdade, a verdade do reino de Deus, como a totalidade de sentido de Deus no mundo, como o grande sonho, como a grande revolução, como a grande dança, como a grande festa de Deus neste mundo. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Nós agradecemos pela sua audiência, por você participar conosco, né? Esteja conosco na próxima aula, em o nome do Senhor. Amém.